Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Hoje vamos explorar um tema que muito provavelmente já atravessou nossos ouvintes em algum momento: o envelhecimento. Por que nós, enquanto sociedade, temos tanta dificuldade em lidar com algo que é tão natural? Seja pela mudança na aparência, pelas limitações físicas que surgem com o tempo, ou até pelas transformações emocionais e psicológicas que o envelhecer traz. Nossa relação com a passagem do tempo é complexa e muitas vezes cheia de medos e estigmas. Hoje recebemos a Luciana Oliveira, idealizadora do Envelhecendo, para buscar formas mais saudáveis e positivas de encarar o envelhecimento. Seja muito bem-vinda, Luciana. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouco aí sobre esse tema que permeia. Se tudo der certo, a gente vai ficar velho. Sim, é isso. A alternativa é sempre pior, né? A meta é essa, né? O objetivo é esse, é essa. Porque, né, qual é a outra opção? Se não é envelhecer, qual é a outra opção? Exatamente. Só tem duas. Eu não estou muito afim da outra por enquanto, ainda não. Sim. Antes da gente começar, Luciana, fala um pouco sobre você e sobre o Envelhecendo. Já adorei o nome, inclusive. Foi uma brincadeira que aconteceu por conta de um momento, assim, da primeira vez que eu ouvi que eu estava velha. Eu tinha uns 45 anos e nunca tinha pensado, tipo, eu estou envelhecendo, mas aquela coisa, a gente está envelhecendo desde a hora que nasce. Nunca tinha pensado sobre isso. E estava numa mesa de trabalho, assim, num intervalo de trabalho, conversando com uma mesa multigeracional, conversando com pessoas de várias idades, mas todas mais ou menos na mesma faixa ali, eu tinha 45, devia ter pessoas entre 35 e 50, talvez, por aí. E uma pessoa se dirigiu a mim, a gente estava falando dos trabalhos, e uma pessoa se dirigiu a mim e falou, que bacana, como você faz muitas coisas, quando eu ficar velha eu quero ficar assim. E eu falei, como assim, né? E não era uma pessoa com uma diferença tão grande de idade. E eu falei, tá, então, ok, quem olha de fora, então, eu sou uma pessoa que está velha. E se eu tô velha, qual é esse terreno da velhitude? E aí foi essa reflexão. Bom, então, se eu tô velha, envelhecendo, como é que eu sigo daqui para frente? Então, eu quero ser velha há muito tempo. Como é que eu faço para conseguir isso? E aí passou, né? Foi uma discussão que eu comecei a ter e a pensar sobre meu envelhecimento e comecei a ler sobre isso. E aí veio a pandemia, né? E com todas as reflexões que a pandemia trouxe de reinventar o jeito de trabalhar, o modo de conviver, enfim. E essa questão do envelhecimento eu vi que era uma coisa que estava muito, ainda mas que estava muito estigmatizado, assim, né? De que velho é sofrimento, doença, solidão, é o fim. Uhum. E aí eu quis entender mais e começar a conversar. No começo, a minha bio lá do Instagram era assim, como é que a gente vai seguir daqui para frente? Então era assim, que devaneios eu tenho com o envelhecimento e que eu posso não ficar louca sozinha. Como é que eu vou compartilhar o que eu estou enlouquecendo aqui com outras pessoas? E aí foi bem interessante porque as pessoas começaram a chegar. Nossa, que bom que você falou isso. Nunca tinha pensado por esse lado. Estava me sentindo deprimida, ou enfim. Então foi mesmo um espaço, ainda é um espaço de troca de reflexões. É isso. Ai, que lindo. Eu acho muito louco, assim, você falar da sua experiência, né? Então, com 45 anos, eu percebi que eu era vista pela sociedade como uma mulher velha. Gente, para mim, 45 anos, não tem nada de velho, assim, né?
Mas é muito da nossa perspectiva também, né? Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade diferente da sociedade dos nossos pais, dos nossos avós, mas ainda assim com muito estigma sobre isso, né? Com Muito muitas bem. questões sobre isso. Então, você passou do 40, você é velho? Será? Quem falou que é isso, né? E eu tenho uma frase que eu comecei a usar desde então, e que foi essa percepção de que a gente envelhece primeiro pelos olhos dos outros. São os outros que acham que a gente está velho. E você, às vezes, ou você não sente isso, ou o espelho não te diz, ou enfim, você não está pensando sobre isso. Até que isso chega até você pelos outros primeiro. Então, se você também não tiver aí com uma saúde emocional mais ou menos encaminhada, é uma coisa que te puxa para baixo, justamente por essa condição de que você perde seu lugar na sociedade, você não tem mais valor, se era a beleza que uma das suas características que te mantinha e se a beleza está atrelada com a juventude, como é que eu sigo? Se eu perco a minha capacidade produtiva, como é que eu estou no ambiente de trabalho? Então, são muitas as questões que vão permeando esse estar ficando velha. E acho que isso é ainda mais forte para quando a gente fala, né, coloca esse recorte de gênero para nós mulheres. Homem sempre envelhece, né, enfim, não tem problema de envelhecer. Homem tudo bem ficar velho, dependendo, o pessoal fala que fica mais bonito, fica mais galã. A gente parece que vai tendo vários marcos ao longo da vida que vão gritando, tipo, você tá velha. Então a gente chega nos 30 porque nos 30 o pessoal já fala, eu tô sempre falando que eu tô velha, né? Enfim. Mas aí é a idade da alma. É, quando tem a questão do tal do relógio biológico, a partir de agora vai ser mais difícil engravidar, ou então eu entrei na menopausa, não posso mais engravidar. Tem o espaço do trabalho. Então, tem muitos momentos, tem a questão estética, que vão aparecendo as rugas, né, o corpo vai mudando, a nossa aparência vai mudando, o cabelo branco, e a gente vai aprendendo ao longo da vida a esconder esses traços para fingir que não estamos envelhecendo, porque pra gente é uma coisa ruim. E acho que ainda tem, juntando, né, com a questão da fertilidade, tem uma somatória de coisas que parece que vai fazendo a mulher se sentir como se eu não estou mais servindo, né? Eu não estou Isso. mais sendo útil, de certa forma. Então, é isso que você colocou. Assim, a gente tem vários recortes dentro do envelhecimento. Então, o recorte de gênero é um recorte forte, mas aí a gente tem recorte étnico, a gente tem recorte geográfico, a gente tem recorte social, Sim. sociológico, enfim. E, e algumas vezes você está inserido em todos os recortes. E como isso vai pesando, né? Para cada um desses recortes que você vai pontuando, o envelhecer pode ficar cada vez mais difícil. E no meio disso tudo, a gente está mudando, eu acredito mesmo que principalmente pós-pandemia, a gente tem discutido mais, tem mais canais para isso, mas tem muito a coisa ainda da desinformação. Tanto do emocional, do físico, enfim, em especial no caso da mulher, quando também entra a pauta climatério, menopausa, enfim, porque daí uma loucura de tudo. E a gente tem pouquíssima informação, pouquíssima. Ainda hoje, muito pouca. E a Jana trouxe como exemplo essa questão de que a gente parece que não está servindo mais, mas é exatamente por isso, né? Porque a sociedade nos dá esse papel, né? Então a mulher tem esse papel de servir o outro. E aí, quando ela chega a uma certa idade, principalmente ali já teve filho, é isso. Claro que a gente, com o movimento, a gente vai mudando, né? Vai fazendo essas mudanças sociais e tal. Mas ainda é muito sobre isso, né? Essa mulher não estar produtiva, o que na verdade é o que você falou. Tem muita coisa que é balela, é besteira. Quem disse que essa mulher não está mais produtiva? Quase tudo. Né? Quem disse que essa mulher não pode mais produzir, que ela não, né? Enfim, é muito dessas construções sociais mesmo, né?
Isso que você falou, bem isso, de construção social e do que a gente foi ensinada, tanto no direto, no olhar mesmo, quanto no subliminar, o quanto sempre nos foi falado de que o nosso lugar era, né? Você tem um papel, uma função que é produtiva e reprodutora, e que se você passou desse limite de ser produtiva e reprodutora, então você não tem valia, né? Então, e assim, eu vejo pelas minhas falas, de quando eu tive a sorte, ao longo da minha vida, de conviver com muitas pessoas idosas. Então, eu sempre fui, quando comecei a fazer essa reflexão, então tá, sou velha, quero ser velha há muito tempo, qual é a parte do caminho que eles acertaram que eu quero aprender com isso, e o que de tudo muita arrogância, mas achar que eles não acertaram tanto, não que eles tivessem errado, porque cada um é dentro do que a gente vive dentro daquele momento histórico, Dentro social. da sua visão, do seu contexto, né? O que você faria diferente? Mas o que dá para fazer diferente com esse aprendizado que eles trouxeram? Então, eu lembro de uma frase que meu avô falava, o meu avô paterno, que era assim, ele falava, quando eu era jovem, eu tinha tempo, tinha vontade, mas não tinha dinheiro. Quando eu fiquei mais velho, eu tinha vontade, tinha dinheiro, mas não tinha tempo. E aí, isso ele falava com a gente sentado em volta dele, sentadinho num banco, assim. Ele falava: agora eu tenho tempo, tenho dinheiro e não tenho mais vontade. E essa foi uma frase que me moldou a vida, assim, sabe? Eu cresci e falava: meu Deus, eu não quero isso para minha vida, eu não quero que essa seja a minha sina. Então, eu tinha sempre um olhar do envelhecimento com muito respeito pela trajetória, mas que eu não quero chegar nesse ponto, eu não quero chegar nesse ponto. Como é que eu faço, então? Aí agora eu falei que ultimamente a gente conseguiu equalizar isso. A gente não tem tempo, não tem dinheiro e Nada. Não tem vontade. Pronto, tá conseguimos, eu consegui. resolvido. Eu A gente Não seria venci. igual, não tá igual. Não está igual. A parte do dinheiro e do tempo a gente não tem mesmo. Então, já melhorou muito. Tô rindo de desespero. achamos o equilíbrio, gente. É isso. Mas não, brincadeiras à parte, assim, como é que dá para transformar, então? E aí a gente entra com questões de dados, por exemplo, de dados estatísticos, já mostrando para nós, que é o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida. Então, hoje, no Brasil, a expectativa de vida média está na faixa dos 77 anos, sendo que para mulheres isso beira os 80, e para homens beira os 72, mais ou menos. Com um recorte social muito forte, muito forte. Então, a idade de ser considerada uma pessoa idosa no Brasil, uma pessoa velha, uma pessoa idosa, é 60 anos. Né? Então, quando se pega essa média de longevidade na faixa dos 77, é uma média mesmo. Aí a gente tem diferença do que é sul, sudeste, norte, nordeste, enfim. Mas a gente sempre usa, eu gosto muito de usar um exemplo da cidade de São Paulo, um estudo da Rede Nossa São Paulo, que mostra a disparidade. Então, a média nacional 77. Quando você pega um bairro nobre de São Paulo, a expectativa de vida sobe para 84, 83, 84 anos, né? Então, você vê, são quase 25 anos para além do que é uma pessoa sendo considerada idosa no Brasil. E quando você pega uma periferia, a média de expectativa de vida é na faixa dos 58, 59. Você sequer chega a envelhecer. Então, a gente precisa sempre estar muito atento a esses recortes, mas quando a gente pensa, então, na média de expectativa de vida, e se a gente começa a ficar idoso oficialmente, legalmente, com 60 anos, você tem
pelo menos mais 20 anos de vida pela frente. E aí, se você é considerado improdutivo, incapaz, você vai passar 20 anos da tua vida no nada, no limbo, porque alguém disse que você não é capaz de fazer. Então, o desafio é, sabemos que essa é a média da expectativa de vida e que ela está aumentando cada vez mais. Sabemos que também, pelo IBGE, que somos um país cada vez mais velho, a partir de 2030, ou seja, amanhã, né? 2030 é amanhã. A gente falar nem de planejamento de médio prazo, é planejamento de curtíssimo prazo. Sim. O Brasil passa a ter mais pessoas acima dos 50 do que na faixa entre 0 e 14 anos. E essa curva ascendente da idade só, né? Já falei, ascendente, só continua subindo. Então, esse desafio é, vamos viver cada vez mais. Como é que a gente põe qualidade nesses anos em que nós vamos viver mais? Porque também, para viver mais sem qualidade, não sei se é muito vantajoso. Uhum. Então, são todos esses pontos em que a gente precisa pensar, e quanto antes a gente pensar neles, melhor para o seu futuro, né? Na faculdade de psicologia, a gente tem falado muito sobre isso, porque eu faço faculdade, né? E a gente faz estágio e tal, e aí a gente tem falado muito sobre como a gente tem olhado para essa população, né? Que na verdade daqui a pouco somos nós também, né? Porque é isso, assim, como a sociedade vê a gente como produtiva, não se é olhado. Então, políticas públicas, as casas de repouso, até como que essas casas estão, como que a gente está recebendo de maneira geral esse idoso, essa pessoa que é mais velha. E às vezes nem é idoso, né? Porque 45 anos, se você, né? As pessoas achando que é idoso, enfim. Então, como que a gente está cuidando dessas pessoas mais velhas, né? Que são o futuro. Na real, é isso, né? Porque não vai ter tanto, assim, que nem você falou, né? A quantidade de idosos vai crescendo, né? Porque a qualidade de vida também aumentou, né? Então, tem esses N desafios. Então, você tem um desafio seu, pessoal, né? De como eu quero chegar e que estratégias eu vou fazer para conseguir chegar. E aí, de novo, a gente entra em N recortes nas estratégias pessoais, né? Até que ponto eu tenho autonomia para ter essas estratégias e condições para poder alcançá-las. Mas aí tudo que envolve como sociedade, política pública, transporte, moradia, enfim, mercado de trabalho, porque se a gente vai ter cada vez pessoas mais velhas e menos jovens para comporem esse mercado de trabalho, as pessoas mais velhas, ou por desejo ou por necessidade, estarão mais tempo no mercado de trabalho. Então, para cada. Eu falo que é um tema que eu entrei por causa própria, assim, né? Militando em causa própria, mas para cada aba que eu fui pensando na minha existência de envelhecimento, eu fui descortinando um universo de temas que estão sendo trabalhados, mas que precisam ser falados, porque são essas coisas que a gente, até porque também no Brasil a gente não tem muita coisa do planejamento de longo prazo, nem como política pública, nem como vida pessoal. E esse envelhecimento da população nos põe nesse cenário. Eu preciso parar e pensar numa estratégia de vida pessoal, mas também como sociedade, como eu ajo dentro dessa sociedade para ser uma coletividade onde eu vá usufruir também. Sim. É interessante isso que você puxou, né? Que a gente não tem o hábito, a cultura de pensar a longo prazo, de fazer esse planejamento. Então, isso já é uma questão cultural nossa, de modo geral. E acho que quando a gente fala sobre a questão do envelhecer, vem também muita resistência de pensar sobre isso, né? Eu sei que a gente sabe que, racionalmente falando, a é melhor envelhecer do que encarar a alternativa. A gente espera que a gente envelheça
e com saúde, com qualidade de vida, claro, mas ainda assim vem todos os tabus e todas as questões emocionais, enfim, que a gente vai abordar ainda, que já deixam muita gente com aquele pezinho de tipo, eu não quero pensar sobre isso agora. Eu não quero pensar em como que vai ser quando eu for velha. E assim, a gente, eu e a Ká, a gente tá nos 30 anos. Eu tenho amigas que já estão no surto de eu estou mais perto dos 40 do que dos 30, eu tô muito velha. Então isso já vem desde muito, né, desde que a gente é muito nova. Já vai criando esse medo, essa resistência, eu não quero olhar para isso, eu não acredito que eu estou ficando velha desde muito cedo. E aí eu queria que a gente entrasse pouco nisso, Luciana, assim, vamos escancarar por que esse tabu? Se a gente entende que a alternativa a envelhecer não é legal e ninguém quer, porque é isso, né? Morte também ninguém quer falar sobre, ninguém quer Não, lidar, Deus o mas também não livre. quer envelhecer. Então, assim, considerando a ciência hoje, a medicina que a gente tem hoje, ou é um ou é outro, tem que escolher. Por que que a gente ainda tem tanta dificuldade de encarar e de falar, beleza, que bom que eu tô envelhecendo, né? Eu acho que, assim, tem vários aspectos, mas, assim, a pressão estética, sem dúvida nenhuma, Sim, né? É uma pressão social, mas é a pressão social pela estética de que sempre nos foi posto de que o que é bonito é jovem. Tudo que é diferente disso, porque está atrelado com essas coisas de perda de capacidade, né, de atributos físicos, enfim. Então, a pressão estética, em especial para as mulheres, o relógio biológico, que você já falou tudo isso, mas mais do que a questão biológica mesmo, que a gente sabe que o que a medicina, a ciência nos diz, bom, que a partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Na realidade, a partir do momento que somos gerados, já estamos envelhecendo. Mas que o pico de desenvolvimento celular, enfim, de uma pessoa vai até os 28 anos, mais ou menos. A partir dos 28 é o envelhecimento propriamente dito. Então, tem essa sensação, aí a gente entra com uma questão muito do viés, eu vou falar aqui com o meu olhar, porque eu, embora esteja lendo e estudando muito, eu sempre tento trazer para a minha realidade, né? Até para ser mais fácil de compartilhar. Então, tem uma questão que é a pressão estética, a outra questão que é de tarefas a cumprir no seu tempo de existência. Então, que é o olhar da sociedade. Então, você deve casar até os 25, ter filhos até antes dos 30 no primeiro, porque daí também, se você tem depois dos 30, você é muito velho para ter filhos. Então, você tem uma idade, e aí você também precisa ter uma casa, um emprego, e ser bonita, e ser inteligente, e ser bem-sucedida, e enfim. Então, o combo é esse completo. Qualquer coisa que sai de dentro desse combo, ou a velhice, ou insucesso, se é que se a gente pode medir, ou qualquer coisa que saia disso, te põe num ambiente de insegurança, porque você não está cumprindo o papel social que te botaram para cumprir. Então, acho que responde um pouco nesse sentido. É uma pressão principalmente estética, porque... E aí a gente vê, né, o Brasil é o segundo país onde a gente mais tem procedimento estético, principalmente relacionado a face e corpo, para... Meu Deus, eu não posso, então. Então, qual é o outro recurso? Se eu não quero a outra opção e não quero envelhecer, quais estão todos os recursos disponíveis que eu tenho para tentar me manter com uma aparência jovem, que é o que é considerado bonito? sim. Você Então, falou isso da questão do desenvolvimento, né? Sobre a ciência e tal. Eu lembrei muito das aulas que a gente teve sobre psicologia do desenvolvimento. Que aí ele mostra todo o desenvolvimento nosso mesmo. Então, assim, né? Até ali os 27 e tal. E aí ele vai mostrando cada etapa.
E aí é bem isso que você falou, assim. Depois os gráficos é só ladeira abaixo, assim. A gente até brincava na aula, mas assim, a gente brincava, mas no fundo, você vai brincando, mas Então, passa e uma aí entra essas mensagem. coisas, é na brincadeira que entra que eu falei a mensagem subliminar. Exatamente, passa uma mensagem para você, né? Vai incutindo lá, olha aí, ó, tá vendo? Ó, depois dessa idade você já começa a estar velho. O que você conquistou? Então vamos pegar esse exemplo biológico, 27, 28 anos. Então tá, então a partir de agora você é velho. O que você já conquistou? O que você já fez? Você já se formou? Você já está trabalhando? Você já está ganhando dinheiro? Você já casou? Você já teve filho? Você já tem um carro? Você já viajou para fora? Você já está bonita? Você faz academia? Você já escreveu um livro? Você já plantou uma árvore? Você já. Então, e aí, com 20. Quer dizer, se você for pensar no quanto que é a expectativa de vida, que você ainda tem o dobro disso, no mínimo, nossa, o triplo disso praticamente para viver. Exatamente. E aí vem a ansiedade, aí vem a saúde mental e que tudo isso está daí dentro desse combo. Então, o que eu vejo também, assim, é que, e aí de novo vou trazendo para um exemplo meu pessoal, a questão estética sempre foi importante no sentido de que, enfim, você quer estar lá, você quer se olhar no espelho e se sentir ok, tô joinha. Mas nunca foi uma, uma coisa que eu despendesse muito tempo e muita energia. Então, sim, para mim a transição de cabelo branco foi extremamente fácil porque eu nunca pintei. Então, né, teve muita gente que foi fazer a transição na pandemia, porque daí não ia sair de casa, não ia ser vista e tudo mais. Então, para mim, aceitar esse cabelo, e por enquanto, porque se o dia que eu quiser pintar de roxo, tudo certo também. Uhum. Mas é um desenvolvimento, até por conta do meu trabalho, do ambiente onde eu frequentava, o estilo de vida que eu sempre tive, eu fui entendendo que fazia parte de um processo natural e que eu queria vivenciar, que eu quero vivenciá-lo desta forma. Mas eu lembro que logo que eu comecei a fazer o canal, eu fazia muita caixinha de pergunta para realmente entender. E eu encontrei uma amiga de colégio, assim, estudamos juntas ali na educação infantil e tudo mais. Perdemos um pouco o contato depois do ensino médio. E ela sempre foi uma pessoa lindíssima, daquelas de passar e parar e todo mundo olhar, e linda. E ela veio conversar comigo de como estava sendo tenebroso encarar o envelhecimento, porque a vida dela, mesmo que ela não quisesse, a vida dela sempre foi muito pautada na beleza. Todo mundo sempre falou que ela era linda, sempre todo mundo falou do cabelo, sempre todo mundo falou da pele, do tudo. E aí ela sentiu isso uma vez que ela foi para a praia e ela disse que caminhou na praia e ninguém olhou para ela. Ela voltou extremamente deprimida para casa. Porque ela falou, eu deixei de existir. Porque ela é extremamente inteligente, profissional maravilhosa, mas o que sempre colocava em primeiro plano era a beleza. E ela continua linda, maravilhosa. A gente conversou, falei, volta, vamos conversar aqui. Mas para quem tem mais apego a essa a beleza ou o padrão de beleza, enfim, eu entendo que sim, é difícil. Não é fácil a gente olhar e ver que não é fácil. Mas, de novo, daí então tá. Não é fácil. Qual é o caminho que eu faço, que eu trilho, para me ressignificar com essa visão? Né? E aí, de novo, a gente volta lá no viés social. Quem é que pode ter condições de ter um suporte para ter um desenvolvimento emocional para encarar um período que é, sim, de muito desafio pessoal, tanto para a sua imagem, quanto para as coisas que... Porque mais do que... Já aproveito para falar para vocês. Mais do que o que a gente vai vendo no espelho, o que vai acontecendo aqui dentro o rolê louco é do lado de dentro. Traz spoilers pra gente. O que começa a acontecer do lado de dentro?
A gente, para o lado de dentro, tem dois, porque nunca é uma coisa só. Para o lado de dentro, a gente tem duas questões. Uma, o amadurecimento, propriamente dito, Aham. né? As coisas como você começa a se enxergar e enxergar o mundo. E aí É o que a você gente tem uma... espera, pelo menos, né? Mas todo mundo vai passar. Pro bom ou pro ruim, vai acontecer. E aí a gente tem uma questão, em especial para nós mulheres, a gente tem uma questão hormonal também acontecendo, que faz com que tudo enlouqueça dentro, inclusive mentalmente. Eu quero fazer uma aba só sobre isso, porque eu também preciso levar essa palavra. Mas então, você tem, então, vamos pegar um exemplo clássico, tá? Espelho, espelhão ali. Então, você olha e aí você vê esse reflexo de físico, corpo. Então, o cabelo branco, e aí se você vai pintar, se você não vai pintar, o rosto, a ruga, a papada, não sei das quantas, o aumento ou a perda do peso, enfim, eu quero tratar isso? Não, eu quero puxar, eu quero esticar, eu quero levantar, eu quero fazer. Então, você começa a ter essa... Eu quero, mas eu posso, eu tenho condições, se é a questão da grana, como é que isso vai se resolver? Tanto se eu tenho ou se eu não tenho, e é uma realidade. Então, daí você começa a fazer essas reflexões assim. O que eu faço para seguir com esse corpo? E aí lá dentro você está processando. Mas eu mudo aqui e o que eu sinto por dentro está mudando e está acompanhando essa nova cara ou esse novo corpo que eu vou botar? Eu estou preparada para conviver com esse novo corpo? Mas se eu não faço, eu também estou preparada para encarar a consequência desse corpo? E aí vem ansiedade, vem insônia, vem... Se você está passando por um processo ainda de trabalho, de relacionamento, eu sou boa o suficiente? Eu estou me atualizando o suficiente? Eu sou uma fraude? Quase todo dia. Você olha e fala, Deus, né? O que eu fiz até aqui foi válido? Serviu para alguma coisa? Não serviu para nada? Ou se eu preciso fazer uma redescoberta, então, por exemplo, para muitas mulheres, é uma separação, por exemplo, que acontece no meio do caminho. Uma perda, né? Uma viuvez, enfim, alguma coisa assim. Uma vida sempre pautada pela vida de um outro e daqui a pouco ela se vê num espaço onde ela é ela. Mas quem é ela? Se ela, de repente, ela casou com 18 e separou com 53. Quem é? Indivíduo. Então, assim, é um repensar o tempo todo, assim. E daqui para frente, o que eu quero? Ou não pensar, não quero pensar daqui para frente, não quero pensar, não quero pensar, não quero pensar em doença, não quero pensar. A questão de doença, isso é outra coisa bem forte, porque tem muito isso atrelado com a velhice. As pessoas falam, não, então você vai ficar velho, você vai ficar doente. Não necessariamente. A gente está vendo um grande volume de pessoas cada vez mais jovens e muito mais doentes do que as pessoas mais velhas. Sim, sim. Então, esse é um fator que eu sempre gosto de reforçar. Sim. A velhice ela não está atrelada à doença, necessariamente. Se você tiver condições de fazer em prol, é possível você chegar saudável até o fim. Dentro, com limitações que a idade vai trazendo, mas saudável. Então, esse é o pensamento que está ali. Você está todo dia pensando nele, dando aquela puxada, enquanto você vai fazendo assim, você vai... E aí a gente tem a bomba hormonal, depois ali dos 40, com que começa a enlouquecer, e aí você pensa realmente que está enlouquecendo, porque são muitos sintomas que não são falados, ninguém sabe, e que você vai passando de médico em médico, e um vai te dando um ansiolítico, o outro vai te prescrevendo um negocinho, o outro aqui,
e quando na realidade o que está acontecendo com você é o começo do climatério e você nunca ouviu nem sequer sabe do que se trata essa palavra. É um grande tabu. Se a menstruação é um tabu, o fim da menstruação é ainda pior, né? Eu terminei de ler agora essa semana um livro que se chama O Cérebro na Menopausa. É um tema que eu tenho estudado muito, assim, bastante. Mas ela tem um recorte muito interessante que a autora coloca no livro, em que ela diz que, em termo de média, as mulheres vão passar 40% da sua vida no período de climatério, entre o climatério e a menopausa. É 40%, praticamente a metade da sua vida. E assim, com a grande maioria das, eu vejo por mim, e com a grande maioria das pessoas, sequer sabem o que significa. E sequer sabe quando que começa e quando que termina. E qual que é a diferença do climatério para a menopausa. E é muito, muito louco. Esse negócio é muito louco. Muito. Dá para uma pauta só para falar disso. Você falou Sim. bastante da questão de que a Jana perguntou para você, né? Quais mudanças emocionais, né? Eu fiquei pensando muito no que você trouxe antes sobre a nossa cobrança de cumprir os protocolos, né? E aí eu fiquei pensando como que deve ser isso, porque se pra gente, a gente já fica, nossa, mas sei lá, eu tenho 35 e não fiz isso, não cumpri X protocolo. Eu imagino que em certa idade você deve estar tipo, se cobrando também de coisas que você não fez e que talvez, muitas das coisas você pode fazer ainda, mas talvez você não faça. Então eu acho que lidar com essas questões da vida mesmo, né? Porque é isso, né? Porque é isso, escolhas, né? Se a gente ficar lá pensando em cada um dos caminhos que você tomou ou não tomou, você enlouquece em qualquer idade. Sim, sim. Mas eu gosto assim de ver, está sendo bonito, porque daí assim, a gente falou só do caos, nossa, eu fico pensando nisso. Sim, sim. Ah, mas então não tem parte boa. Tudo na realidade é uma parte boa. Porque se você se permite essa constante autoanálise, você vai percebendo coisas. É muito bacana. É louco falar isso, assim, porque é muito bacana. Porque tem hora que do nada você tá falando, nossa, mas então era isso. Então, assim é que eu sou. Que legal, como eu posso fazer isso? E como, meu Deus, como eu dava valor para uma coisa que sabe? Então é muito boa a sensação de às vezes uma pessoa ou acontece uma situação, ou uma pessoa fala alguma coisa e você faz uma cara de paisagem, tipo, e você realmente não se importou em nada. Tipo, porque até uma certa idade você, fiquei magoado, fiquei chateado, será que se eu tiver. Não, você. E sabe, é uma sensação tão boa que é um prazer muito legal, assim. E às vezes acontece, você está, sei lá, num ambiente de trabalho, e você fala, eu não posso expressar o quão bom foi isso, mas é muito bom, assim, é uma sinapse muito louca acontecendo, sabe? Aham. Vida que segue. Então, assim, o vida que segue é uma coisa que é libertadora, mas ela é uma conquista, assim, é um passinho pequeno, mas quando você olha que você realmente é vida que segue, você não vai dar muita importância para aquilo, você fala, é libertador demais, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu imagino, assim, o tanto de liberdade que deve, né, considerando o contexto que a gente fala, né? Recortes, tem tudo isso que a Isso, gente já trouxe. Porque você falando e eu tava pensando que assim, a gente aprendendo a lidar com as coisas, trabalhando na questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, desde agora, vai ser muito mais fácil a gente amadurecer, a gente envelhecer com mais maturidade. Porque você estava falando e eu estava pensando que eu, por exemplo, não troco os meus 20 anos, a vida que eu tenho hoje pelos meus 20 anos de novo.
por ter a pele toda bonitinha, sabe? Ser o corpo magérrimo tomando Coca-Cola no café da manhã, saúde muito melhor, por uma questão muito mais de maturidade emocional, financeira também, mas não não de bens materiais, mas por uma questão emocional e de maturidade. E considerando, né, se a gente continuar com esse trabalho de amadurecimento, de vamos olhar para dentro, como que eu lido, quais são as ferramentas que eu tenho, como que eu vou lidar com as expectativas dos outros e com as minhas expectativas, a tendência é que a gente vá se libertando cada vez mais das coisas, né? Hoje eu me preocupo muito menos com coisas que, para mim, há 5, 10 anos atrás, era tipo, meu Deus, o fim do mundo se isso acontecer. E hoje é tipo, ai, aconteceu. E tá tudo bem. Eu tava, inclusive, lembrando de uma cena, eu não vou lembrar em detalhes, mas é de uma série da Amazon, chama Fleabag. Na primeira temporada, a série é maravilhosa, não é sobre envelhecer, nada a ver, mas acho que na primeira temporada, a personagem principal, que é a Fleabag, ela encontra com uma mulher, e ela já é mais velha, acho que ela tá nos seus 60 e tantos, 70 anos. E a Fleabag pergunta, né, como que a mulher comenta da experiência que ela passou com a menopausa, que para ela foi horrível, e ela termina falando, e depois você percebe que ninguém espera mais nada de você porque você tá velha. E isso é maravilhoso, porque é agora que eu vou viver minha vida, é agora que eu vou fazer minhas coisas. E a mulher, assim, ganhando prêmio, coisas relacionadas ao trabalho, carreira, tava arrasando, sabe? E eu imagino que seja assim, falar, eu já, ninguém mais vai me cobrar que eu tenha filho. Se eu não casei até agora, ou enfim, se não vão me encher o saco também. É só é só viver, sem exceção dos outros, né? É um estudo, esse estudo ele é replicado em vários lugares. Nesse livro que eu terminei agora, ele está lá de novo, porque ele é um recorte também muito bacana. Então, eles falam de. Tem TEDx sobre o assunto, que é da curva da felicidade. Então, você tem um pico ali, já pensando em vida adulta, né, a partir dos 18, você tem um leve pico ali de felicidade no começo, nas casas dos 20, 25, 28, e aí coincide com o período onde você começa biologicamente a envelhecer, e que é considerado também o seu período mais produtivo, profissional. Por volta dos 30, 35, 40, ela despenca, vai lá embaixo, até por volta dos 55, mais ou menos, é o pior, é o fundo do poço da infelicidade que as pessoas comentam, é nesse período. E depois dos 60, a curva sobe de novo e ela é ascendente para sempre. Então assim, é muito promissor, assim, é muito satisfatório você pensar que só vai melhorar, sabe? Verdade. E, de novo, se tanta gente que fala que vai ficar cada vez melhor, como é que eu faço para me preparar para aproveitar isso com consciência e com saúde? E eu acredito mesmo, assim, que o climatério e a menopausa, eles vêm com os dois pés no peito e derrubam mesmo. E eu falo assim, que sorte de vocês, dessa geração que eu entendo hoje, a partir dos 30 anos, e que é uma geração analisada, né? Que eu vejo quase todo mundo, de novo, dentro da bolha, quase todo mundo que eu conheço nessa faixa etária hoje faz terapia. Eu falo, gente, vai chegar aqui tão melhor preparado, porque não vai ser os dois pés no peito, vai ser um só, porque a parte emocional vai estar razoavelmente resguardada. E aí, os fatores hormonais, você vai aprendendo a lidar com eles, como todas nós vamos. Mas isso vai ser muito positivo para quem consegue ter essa visão de que se eu começar, o quanto antes eu começar, os resultados vão ser positivos lá na frente. Mas, de novo, é um recorte. O que a gente vê é, hoje, muitas e muitas mulheres ao redor do mundo, mas aqui no Brasil esse retrato é bem severo,
cada vez acima dos 40, 45 anos, muito medicadas. E aí com medicação, uma medicação da ansiedade, a outra medicação da depressão, aí a outra medicação para emagrecer, a outra medicação para tudo e para tudo medicada, porque o climatério ele traz dores físicas. E se você trata de cada uma delas isoladamente, cada uma delas precisa de um medicamento. É muito triste de ver assim. E quanto menos escolaridade, acaba menos escolaridade, menos qualidade de alimentação e afins, maior é o índice de pessoas medicadas. Até porque muitas das coisas, das doenças e tal, quando a gente tem, quando é mais velho, vem de ambiente, né? Vem da alimentação, de como que você vive nessa sociedade, né? Então, aí vai impactando mais, né? E aí eu tava pensando aqui, como a gente tem pouco tempo, a gente está com um tempo bem reduzido, já passa muito rápido. Muito. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre essa parte boa, né? Então, você começou a falar, então, como ter um envelhecimento mais ativo, né? Como ter um envelhecimento mais saudável mesmo, né? Eu mapeei eu uso a palavra pilares do envelhecimento, porque eu imagino que eu tracei esse mental, assim, é uma estrada, e para você construir uma estrada, você precisa de alicerces para ela se sustentar. Eu gosto dessa imagem. Que estão baseados aí também em vários, não são só vozes da minha cabeça, tenho quase todos eles estão baseados em algum tipo de estudo. Mas o que então esses estudos mostram, como é que a gente faz para construir esse envelhecimento positivo? É essa palavra que eu gosto de usar, de envelhecimento positivo. Eu não vou ficar falando todos eles, mas quais são os principais? Não tem como fugir. Atividade física e alimentação. São os dois Droga! principais, não tem, e quanto mais velho você vai ficando, maior vai ser o peso disso dentro da sua qualidade de envelhecimento. Então, Assim. atividade física e alimentação tá lá, junto, tá aí colado com atividade física e alimentação, porque são 3 amiguinhos que não se separam. Sono, qualidade do sono, faz muita diferença. E não é só o descansar, o dormir para descansar. N processos metabólicos, enfim, eles acontecem com a qualidade do sono. Então, alimentação, atividade física e sono de qualidade são primordiais para envelhecimento de qualquer forma. Aí a gente entra as outras características que os estudos nos indicam. Relacionamentos. E aí a gente não está falando de só relacionamento afetivo. Relacionamentos. Então, a gente tem vários estudos também indicando que pessoas que convivem principalmente com grupos de amigos tendem a viver mais do que pessoas solitárias. Então, a solidão envelhece e a solidão mata. Mas estar sozinho, a solitude, ela é boa, ela é positiva. Mas a solidão, você se isolar ou não se relacionar com as pessoas, principalmente relacionamentos de amizade, são fundamentais. Essa palavra é uma palavra que eu tenho tentado buscar um sinônimo, mas não tenho conseguido. Não é fé e nem é espiritualidade, mas eu tenho usado espiritualidade da falta de um adjetivo melhor. Mas não é de você ter uma religião. O que também os estudos mostram é que as pessoas que acreditam em alguma coisa são mais proativas, porque elas acreditam que elas estão contribuindo com alguma coisa. E que está muito colado com o tal do propósito, que é outra palavra que também está meio que caiu sendo clichê, assim, mas elas estão muito ligadas. Então, assim, o que eu quero? Tirando o boleto, o que faz você acordar de manhã cedo e sair da cama?
né? Para que eu estou vivendo aqui? O que eu quero deixar de legado? O que eu quero fazer que me faça bem e faça bem para os outros? Então, isso está muito associado com espiritualidade, de alguma forma, uma crença em alguma coisa e um propósito, né? Então, atividade física, alimentação, sono, relacionamentos, em especial com amigos, e esse propósito são os assim que precisa para a gente seguir adiante. E aí depois a gente vai vendo outras coisas. Então, autonomia. Então, quando a gente pergunta para as pessoas qual é o seu medo de ficar velho, por que você tem medo de envelhecer? 90% das respostas é porque eu tenho medo de ficar entrevada numa cama. Eu tenho medo de dar trabalho para os outros. Eu tenho medo de perder a minha autonomia. Então, a autonomia é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. E a gente tem 3 canais de autonomia: autonomia física, autonomia cognitiva e autonomia emocional. Né? Para cada uma delas, vão estar lá ligada com atividade física, vai estar ligada com qualidade do sono, vai estar ligada com relacionamentos, mas assim, a perda de autonomia é o maior medo de quase todo mundo. Né? O outro fator bem importante é a palavra é muito chique em inglês, que é o lifelong learning, mas o que é isso? Não deixar de aprender. Então, seja ler, seja fazer uma aula de dança que você nunca fez, qualquer coisa que eu sempre gostei de fazer palavras cruzadas, sei lá. Tá, então vai fazer essa palavra cruzada hoje com a mão esquerda. Vai fazer uma palavra cruzada em conjunto com os amigos, cada um preenche fazer coisas diferentes. Continuar estimulando o cérebro, né? O raciocínio, Isso. o cérebro ele continuar, não atrofiar, né? Isso, então assim, a rotina, e isso não é diferente, dissociar, porque as pessoas acham, então eu não posso ter rotina. Não, a rotina é importante, porque para você ter uma alimentação de qualidade, um sono de qualidade, atividade física, isso vai ser uma rotina. A mesmice é que é o problema. Então, isso é bem, bem significativo também. Então, autonomia e ter uma rotina, mas com atividades que você sempre possa agregar e sempre aprender. E aí você entra com leitura, música, dança, e por aí, trabalhos manuais, ou mesmo a educação formal, né? Vou lá e vou fazer uma nova faculdade, enfim, mas nunca deixar de aprender. São basicamente esses os fatores que fazem com que a gente consiga ir passando mais um ano e olhando para trás e falando, ok, está dando certo, é possível a gente envelhecer. A frase que eu mais gosto é assim, não é fácil, ninguém está falando que é fácil, mas é possível, é viável e é real. É muito bom. Amei. Amei nessa conversa. Eu sei que o tempo está mais corridinho hoje, mas eu acho que, como eu tinha falado para você, a gente não tinha falado sobre esse assunto ainda. Falha nossa. A gente não tinha falado sobre isso ainda. Então, eu acho que esse episódio serve muito para dar início, assim, sabe? Para a gente introduzir esse assunto, porque é muito importante. A gente tem várias coisas para falar dentro desse universo, né? Que se tudo der certo, será o universo de todas nós. Então, o quanto é importante a gente ter essas conversas, né? Eu gosto de pensar assim que os primeiros 50 foram treino, a diversão começa depois disso. Então, assim, dá para a gente errar, dá para a gente fazer um monte de coisa e depois só se divertir. Mas é isso. Sempre que a gente puder tocar nesse assunto, é um assunto que vale a pena ser discutido, deve ser conversado, deve ser para justamente ir tirando
esse estigma que a gente falou, né? De que é só o ruim. Sim, sim, com certeza. Obrigada pelo convite. Adorei. Maravilhoso. Eu gostei que teve gancho com muitos assuntos que a gente trouxe em outros episódios. No final tá tudo conectado, né? Tudo interligado. Não Sim, adianta, gente, a ciência tem razão. É sobre saúde mental, se alimentar bem, dormir bem e fazer terapia. Ou seja, resumindo, essa é a resposta para tudo. pra E, Luciana, muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. vocês. E gostei muito dessa sua frase que você trouxe no final, que até os 50 era tudo teste e erro, e depois dali para frente é só diversão. Bom, Já bom. acendeu uma fagulha aqui do tipo, ai, não vejo a hora, então. E chega rápido, tá? Spoiler. Tô Só para não deixar desesperado, mas chega rápido, tá? Luciana, para quem quiser te acompanhar, te encontrar, como que faz? Onde eu estou mais presente, estou lá no LinkedIn também, mas voltado muito mais, né, para aquela carinha que o LinkedIn tem, onde a coisa acontece, onde a diversão acontece é no Instagram, @envelhacendo. Perfeito. A gente vai colocar aqui na descrição para vocês seguirem também. Agradecemos quem ouviu até agora. Muito obrigada. Compartilhem esse episódio com todas as mulheres que vocês conhecem, não só com mulheres, mas compartilhem com todo mundo que vocês conhecem. Comentem aqui no Spotify ou no YouTube. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. E lembrem de seguir o nosso programa também. Tanto aqui, a gente aqui no Spotify, no YouTube e no Instagram, @podcast subversivas. Um beijo e até a próxima. Até. Tchau, obrigada.